Fala galera, a gente está começando mais um Pod Todos de Maria. Eu sou o Thiago, conhecido como Baratão. Fala galera, aqui quem fala é o tio Carlão, conhecido como tio Careca. Antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, a gente queria agradecer os nossos patrocinadores, né? A gente queria começar agradecendo a Gás Mil, que vem nos ajudando, né? E você que está precisando de um gás de qualidade, urgente, fala com a Gás Mil. A gente vai deixar o número deles na descrição, o Instagram deles. Vai lá, conheça o trabalho deles e dê um voto de confiança. A gente também queria agradecer a Doce Imaculada, que fornece tanto terço, artigos religiosos, cadeia de consagração. Você que está precisando da sua, então compre. Vai lá, adquira a sua. A gente vai deixar o Instagram deles aqui embaixo. Você vai lá e confere o trabalho deles, tá bom? E usando o nosso cupom de desconto, Pod Todos de Maria, você ganha 10% de desconto. Legal, queríamos agradecer também a Caxias Dourado, né? Ela é uma distribuidora de insumos para a hamburgueria que atua em São Paulo e no interior de São Paulo também. Vai estar o link na descrição também. E não deixando de agradecer a D&D, serviços de elétrica, prediais, comerciais, né? Lembrando que são 24 horas, chama lá que eles fazem um serviço bacana. A nossa convidada de hoje vem falar da sua peregrinação até Aparecida. Isso mesmo, gente. Ela foi andando até Aparecida e hoje ela veio contar o seu testemunho pra gente. Com vocês, Jéssica Lemos. Olá, tudo bem? Primeiramente, agradeço pela oportunidade de vir partilhar com vocês um pouco da minha história, do chamado. E vamos lá, contar um pouquinho de como foi essa trajetória. Jéssica, antes da gente entrar nessa história da sua peregrinação, a gente queria que você se apresentasse pro pessoal, falasse quantos anos você tem, com o que você trabalha, se você já tem filho ou não. Certo, então vamos lá. Então eu me chamo Jéssica, eu sou fisioterapeuta de formação, atualmente eu sou empreendedora, tenho um estúdio de pilates, eu sou mãe do Luca, o Luca tem 3 anos, e sou voluntária também, participo de um grupo chamado Chuva de Sorrisos. Tenho 31 anos, as dores nas costas já estão chegando. E atualmente também faço parte da Pastoral da Saúde, na paróquia da São Gabriel. Legal, e você poderia falar um pouco do Chuva de Sorriso para ter Começar. mais voluntários, né? Por Isso é um favor, pouco- por favor. O Chuva de Sorrisos foi um projeto que eu acho que, assim como muitas coisas na minha vida, eu sou convidada para fazer mesmo sem saber onde vai chegar. E quando no primeiro ano da faculdade, eu queria fazer parte de algum trabalho social, alguma coisa. Eu me inscrevi para um projeto em Santos e mandei lá, né? Nem tinha visto que era em Santos. Aí voltou o e-mail, né? Devido à distância, sua inscrição foi recusada e tal. Eu falei, poxa, então vamos lá. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E meio aquele ditado, né? Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. E com uma colega de trabalho, a gente começou a procurar instituições aqui próximo. E até que a gente encontrou a Casa Maria Maia. E na Casa Maria Maia, todo último sábado do mês, existe a festa dos aniversariantes. Lá na Casa Maria Maia, são 2 perfis de atendimento. Existem as crianças, né, que moram lá, que residem. E existem as famílias que a instituição também ajuda com cesta básica. E essa festa geralmente é voltada para essas crianças. E a Meritor, que é uma empresa de Osasco, geralmente eles fazem essa festa e eles doam as fraldas, o bolo, o refrigerante. E faltava alguém para fazer a parte lúdica, a parte de recreação. E foi aí que o Chuva entrou. Então o Chuva todo mês, o último sábado do mês, vai lá para fazer pintura, brincadeira com as crianças e a nossa parte toda de recreação. Então, esse mês, por exemplo, que é mês das crianças, geralmente a gente tenta levar alguma doação, algum brinquedo, fazer alguma atividade assim diferente. E estamos aí na caminhada, então fica o convite para quem quiser, todo último sábado do mês estamos lá, a partir das 2. Então é só chegar lá ou precisa fazer alguma inscrição, algum treinamento? Pode acessar o Instagram, né? Ou o meu número pessoal também, depois eu deixo com vocês para quem precisar. E aí a gente entra em contato para organizar certinho. Legal, galera. Quem tá procurando aí alguma coisa para fazer aí, se doar, né, ao próximo, tá aí, ó, Chuva de Sorriso. E vai lá, né, conhecer o trabalho do Chuva de Sorriso, né? O Instagram é Chuva de Sorriso. Chuva de Sorriso Oficial. E você que quer conhecer o trabalho também da Jéssica Lemos, da sua fisioterapeuta. O de lá é Reabilita Já Pilates. Exatamente. Voltando ao assunto, Jéssica,
Como é que foi a sua, vamos dizer assim, a sua entrada para a Igreja Católica? Antes da gente Tá. ir direto a... Eu não vim de um lar muito religioso, né? Os meus pais não frequentavam a igreja. E quando eu era pequena, eu tinha 2 amigas na minha rua, que é a Jéssica e a Natália. Elas participavam de uma igreja evangélica. E eu gostava de ir por conta da escola dominical. Então, eu comecei a ir com elas ali na escola dominical. E nesse período foi um período muito conturbado dentro da minha casa, porque período, né, que meu pai e minha mãe tiveram problemas no casamento, então estava em fase de separação. Tive um dos irmãos que teve uma questão de dependência química. Então, foi um período muito difícil. Nesse meio tempo, eu ainda não era batizada. Eu ficava muito na casa da minha prima, que é a Leia. A Leia é sua prima? A Leia é minha prima. Eu não sabia. A Leia é minha prima. E quando eu ia para casa dela, eu via muito ela indo para o grupo de oração, para missa, para os compromissos da igreja. E um dia eu perguntei para ela, eu falei assim, na sua igreja não tem nada de criança? Porque na igreja das minhas amigas tem. Eu devia ter aí uns 10 anos. E aí ela falou, tem a catequese. Aí eu falei, eu quero fazer isso aí. Aí eu voltei para casa e falei para os meus pais, eu quero fazer catequese. Aí os meus pais, oxe, assim, do nada? Eu falei, quero fazer catequese. E aí eles me inscreveram na catequese e eu ia todos os sábados sozinha. Pegava meu caderninho e ia pra catequese. Inclusive, minha catequista, uma delas foi a Ingrid. E comecei ali a minha trajetória. A Ingrid é muito velha. Meu Deus. Meu Deus. Gente, não é possível. E ali começou a minha história. E aí eu fiz a catequese lá na Cristo, né? E depois que acabou esse período, eu sempre fui mais velha do que a minha idade, assim, vamos dizer. Eu gostava de andar com a galera mais velha. E aí eu comecei a participar do AUC. Acho que nem é da sua época da igreja, talvez você conheça. E nessa época o coordenador era o Elvis. E aí eu participei de Teatro da Paixão de Cristo, ajudei a organizar, fiquei uns bons anos ali. Aí eu fui fazendo crisma, fui fazendo primeira Eucaristia. E a minha madrinha é a Leia. Então, quem me introduziu nesse caminho, nesse mundo católico, foi a minha madrinha. E ela é minha madrinha de batismo e minha madrinha de crisma. E eu falo que não existiria outra pessoa que pudesse ocupar esse lugar se não fosse ela. Mais uma coisa que é bem vista, né? Às vezes as pessoas falam de você levar o evangelho, mas pessoalmente você viu o evangelho físico. Sim, que eram sim. as pessoas indo para a igreja e isso te cativou a querer ir para a igreja, né? Exatamente. Então, assim, nos policia porque a gente pode pregar o evangelho, mas a gente tem que viver o evangelho. E a minha madrinha, ela sempre foi aquela pessoa que ela não obrigava, mas ela pregava, assim, por tabela, assim. Então, de manhã, sábado, a gente acordava, ia tomar café, tava tocando o Padre Marcelo, lá, o programa. Eu vou pra missa, vocês querem ir? Aí levava. Padre Fábio de Mello também, assiste a direção espiritual. Até esses dias eu mandei uma fotinho pra ela que eu tava assistindo e falei, muito obrigado por ter me ensinado isso. Então, por ver ela fazendo, né, eu criei esse carinho e esse chamado. Onde que começou tudo, a sua história, assim, com Nossa Senhora? Teve vamos dizer assim, um tranco, assim, de onde começou, sabe? Certo. Eu sempre tive um carinho, um apreço, mas eu acho que eu sempre fui mais ligada ali, né, com Deus. E eu lembro que na faculdade, quando eu acho que eu estava no primeiro, no segundo ano, eu fui para Aparecida com meu pai, com meu irmão. E aí aquela coisa da promessa, né? Se eu conseguir tal coisa, eu faço tal coisa. Então, por um período foi assim. E aí eu falei que quando eu me formasse, o jaleco que eu usasse com o primeiro paciente que eu atendesse, eu levaria para ela. E aí, anos depois, eu me formei e levei o primeiro jaleco que eu atendi para ela. Mas ainda não era nada muito assim, né? Foi uma troca. Foi uma troca. E aí, quando eu tinha muita vontade de dirigir. Sempre foi um dos meus maiores sonhos, assim. E aí, eu falei, quando eu comprar o carro, eu vou lá dirigindo. E aí, isso aconteceu. Eu comprei o carro, tal, fui perdendo medo. E aí, quando eu cheguei na frente da Basílica, eu me emocionei muito, assim. Fiquei muito emocionada. E a
a primeira coisa que surgiu no meu coração foi: quando você vem peregrinando? E ali me quebrou. Que eu falei, ué, não tem troca? Tipo, como assim você tá me chamando, né? E aí eu guardei isso no meu coração. Eu falei, tá doida? Como? Nunca? Não tenho nem estrutura pra isso. Tá doida? E isso foi no ano de 2021. Comecinho ali, janeiro. E hoje em dia eu olho e falo que ela, como mãe, ela já me olhava ali como filha, mas também como mãe, eu acredito, pelo que eu iria passar. Então, quando foi junho de 21, eu engravidei. E a partir daquele momento eu tive uma ligação muito forte com Nossa Senhora, porque eu pedia muito... De mãe pra mãe. De mãe pra mãe. Então eu pedia muito pra ela, né? Me ensina a ser mãe como você foi. A minha gravidez não foi planejada, assim como a de Nossa Senhora, né? Então ela também foi ali pega de surpresa, vamos dizer. E quantas noites, assim, passei eu e o Luca e eu pedia, Nossa Senhora, não me deixa aqui, me ajuda, eu preciso, né, de apoio. E ficou esse sentimento no meu coração. E aí, 21, né, no final de 21, eu vi os romeiros indo e lembrava do convite. 22, eu via os romeiros indo e lembrava do convite. 23. E aí, no ano de 24, uma paciente minha chegou lá no estúdio falando, Jéssica, eu tenho uma missão pra você. Eu falei, pode mandar, né? Eu resolvo. E ela falou, eu quero que você me treine, fortaleça o meu corpo, porque eu quero ir pra Aparecida peregrinando. E aí ela disse isso, eu só respondi, quando você vai, eu vou com você. E aí depois que eu concordei, eu falei, será que dá? E primeiro aí, eu dou sim, depois eu vejo se dá. depois eu vejo se dá. Ela mal sabia que Nossa Senhora já tá enrolando, hein? Tá me enrolando, Tá hein, minha enrolando, filha? E aí, o primeiro convite era para ser o caminho todo, né? O caminho da fé, que são 312 quilômetros. Nossa. Mas aí são 15, acho que são 14 dias de peregrinação. Ah, então são vários caminhos. São várias vários etapas, trechos, sim. Aí tem o percurso de 13, se eu não me engano, dias, o de 7 e o de 2. E aí eu falei pra Ana, né? Eu falei, Ana, vamos começar com o de 2 pra ver como que a gente aguenta, né? E aí a gente combinou assim. E aí, nesse momento, eu não lembrei de outra pessoa a não ser a minha madrinha. E aí eu falei, olha, eu vou pra Aparecida, peregrinando. Quando você vai? Sua madrinha falou? A minha madrinha. E fomos, então, assim, que eu conhecia, fomos a Ana, que era minha paciente, a minha madrinha e eu. E foi uma experiência muito louca. Até hoje, assim, eu olho as fotos, eu olho as coisas e falo, será que eu fui mesmo? Será que rolou? Será que é real? Será que é real? E eu fiz o de 50 quilômetros. Seria de quantos dias mesmo? São 2 dias. 2 dias. Esse de 50 quilômetros a gente vai até Campos do Jordão, sai na sexta, aí dorme lá na sexta e sábado de manhã começa. E é muito doido porque, assim, eu pratico algumas atividades físicas, tudo, e eu falava, 50 quilômetros, tranquilo, dá pra fazer. Só que quando chega lá, o percurso é muito doido, porque é muito, no meu caso, quando eu fui, tinha muita lama. Então, não é uma linha reta. Você pensa, tipo... altos e baixos. E sobe, desce. Tudo pelo asfalto. Não, é que o pessoal vê a peregrinação, tipo, você costuma ver o pessoal no final. Sim. Tá ali na beira do asfalto. Não, é mó fácil. Você vai no Tranquilinho. asfalto, tranquilo. Isso que eu ia falar, o pessoal deve estar pensando, não, 50 km. 50. Tipo, De carro é fácil. mano, é 50 km, mas é os 50 km mais sofridos da sua vida, não foi não? E assim, muitas pessoas... Eu fui com uma equipe, né? Que chama Peregrino de Maria. E aí vai o carro de suporte, tudo. E muitas pessoas não conseguem completar os 50 quilômetros. Isso é eu. Carro de apoio, eu piloto. Esse eu levo, né? Esse eu levo. Eu chamei ele pra ele falou assim, não, se for pra ir no carro pilotando eu vou. Agora se pra ir andando não, eu deixa vou. pra lá. Ele falou que não vai não. Não, mas é algo... O caminho, ele é um caminho de muita solitude. Ele não é um caminho solitário, porque todas as pessoas são muito dispostas. Então, mesmo que você esteja com outra equipe,
Se por acaso algum outro carro, alguma outra equipe passa e vê você sentado, eles passam oferecendo, precisa de água, precisa de não sei o quê. É um caminho de muito companheirismo. Mas é um caminho que você fica muito próximo da sua intimidade. É você e você. Então, eu lembro que eu até brinco, né? Que na sexta-feira ela dá as orientações. Fala, amanhã quando vocês forem se preparar, porque a gente prepara todo o pé. Então, a gente passa esparadrapo em cada dedo, passa um monte de vaselina no pé, coloca meia. Tem toda uma preparação para evitar de dar as bolhas, enfim. E aí ela fala, já coloca uns salompas em cada parte do corpo, que vocês acham que possam doer e tudo. E aí já coloquei um em cada joelho, na lombar, já tava toda... Saco de salão. Tava todo enfaixado. Já tava toda preparada. E comecei lá ali, né, fortinha. E aí, acho que eu já tinha andado, umas 6 horas, mais ou menos. E aí eu comecei a sentir o quadril. Onde eu não coloquei os salompas, eu senti o quadril. E eu lembro que... E era muito mais as subidas. E eu lembro que teve um percurso, assim, que cada passo que eu dava caía uma lágrima. Porque a dor era muito forte. Eu tomava, assim, um dipirona a cada 1 hora de 1 grama, assim. Tomava e relaxante muscular, vamos. E aí a moça falava, você não quer ir no carro de apoio? Eu falei, não, eu vim pra ir peregrinando. Eu vou andando. Aí demorava muito, assim. E aí a minha madrinha também. Do grupo, nós somos as últimas a chegar na pousada naquele sábado. Tinha uma galera atrás da gente, que aí falou, não dá mais, eu vou de carro. E aí a moça ficava, já tá quase escurecendo, vocês não querem ir de carro? Não, a gente vai andando, a gente vai andando. E aí chegamos na pousada no sábado. E aí, literalmente, comer, tomar banho e capotar. Só que a adrenalina também é muito forte, então é até difícil pra dormir. Porque aí você pensa no outro dia, você fala, meu Deus, será que eu vou dar conta do outro dia? E a ansiedade Anda pra 25 chegar, e 25, tudo. é isso? 25 e 25. Eu tenho certeza que no sábado a gente andou muito mais na minha cabeça, porque foi muito mais difícil. Mas o que acontece é que no caminho de domingo é o caminho reto. Então já é um caminho mais de estrada, você já saiu de dentro do horto. Então acaba que se torna mais fácil, porque a parte que tem barranco, barro, pedra, tem tudo. que ir muito devagarinho para não escorregar, para não cair. Então é muito mais trabalhoso, assim. Agora no domingo já é lua de mel, praticamente. É só ir, só descer. Aí no domingo já começou as bolhas. Então tive que parar. E aí a gente passa uma agulha com uma linha na bolha e deixa a linha lá dentro para ir drenando, coisas que eu também não sabia. Na bolha? Na bolha do pé. Você passa a agulha com a linha, deixa a linha lá e ela fica drenando. E aí para de doer. É uma coisa assim surreal. E no meio do caminho, teve um ponto que me marcou muito, que eu acho que chama Anjos do Bem. Eu não lembro exatamente o nome. Mas era um local de trabalho voluntário, que todo domingo eles abriam para ir acolhendo os peregrinos. E aí eles fazem café da manhã, eles têm uma equipe médica, assim, de cuidados, tem uma capela. E quando eu cheguei na capela, acho que foi o meu maior ponto de emoção, assim. Eu ajoelhei lá e eu só chorava, assim, igual criança, sabe? Chorava, chorava, chorava. E aí quando eu saí, eu lembro que o moço falou assim, calma, já tá chegando, tá tudo bem. E aí eu falei, não é sobre isso. E eu acho que foi algo que mexeu muito comigo, porque eu lembrei do meu trabalho voluntário. Acho que eu me senti no lugar de acolhida, como, por exemplo, eu faço com as crianças. Então, eu sempre estava do outro lado, né? De ser a voluntária. E se sentir acolhida, acho que fez um sentido no meu coração de, tipo, olha a importância do seu trabalho. Que você tá fazendo, né? Você tá no caminho certo. Exatamente. Tipo... Então, foi um ponto ali que mexeu muito comigo. Um caminho, assim, vamos dizer assim, de tanta gente, mas acaba que quando você começa a ir caminhando até a Aparecida, parece que é só você e Nossa Senhora e Deus. Sim. Esses pontos, assim, que eu falei que eu chorava, né, por conta da dor, ou que eu me sentia muito cansada, eu olhava pra minha madrinha e falava assim, vamos rezar um terço. Então, assim... Era ali na base do terço que os quilômetros iam contando. Então, quando eu pensava em desistir, eu falava, eu não tô aguentando mais. Aí eu ia lá, puxava um terço, puxava um rosário, uma oração, e ia indo. E algo que, assim, sabe aquela oração que a gente faz às vezes por pessoas que a gente não conhece?
Tem uma moça que eu assim, conheço pelo Instagram, porque ela é casada com um rapaz que fez parte do trabalho voluntário. E eles têm uma vida muito firme na igreja. E nesse período ela estava passando por um tratamento de câncer no útero. E eu lembro que, desde que eu fiquei sabendo, né, disso, eu pensava, eu tinha essa intenção de oração por ela. E eu lembro que na nossa primeira oração, a minha madrinha falou assim, vocês querem rezar por alguém especial, tal? E aí eu coloquei o nome dela. E foi o caminho, né, sempre sentindo, assim, lembrando dela, pedindo pela saúde dela, enfim. E eu nunca tive contato direto com ela. Ela, inclusive, é fisioterapeuta também. Mas eu nunca tive um link. Mas eu sempre lembrava dela. E no meio do caminho, não sei se vocês conhecem, mas existem as pílulas de fé de Frei Galvão. Eu sei qual que é. E um dos motoristas do carro de apoio, ele tinha algumas pílulas dessa. E aí, contando pra minha madrinha, tal, não sei o que, a minha madrinha falou, você não tem nenhuma aí pra mim? Aí ele foi e entregou uma pra mim e uma pra ela. E aí eu fui, fiz a peregrinação e voltei. Na segunda-feira eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram. Falei, oi, tudo bem? Eu fiz a peregrinação, rezei muito por você, nananã. Eu recebi essa pílula, eu queria te entregar. Aí ela só me mandou um tipo, eu já te respondo. Falei, beleza. Aí passou, sei lá, algumas horas, assim, e aí ela me mandou, Gé, eu tô curada. Eu acabei de receber o diagnóstico de cura. E eu fiquei... Aí eu mandei pra minha madrinha, eu falei, cara, lembra a moça que eu rezei e tal, não sei o que, ela tá curada. Então, assim, eu sei que não foi só pela minha oração, porque, né, eles são um casal de muita fé e de muita oração, mas saber a potência que às vezes a gente tem de orar por uma vida que a gente nem tem intimidade, nem conhece, e saber dos milagres que Nossa Senhora realiza, né? Então, isso foram pontos que mexeram muito, assim, comigo na peregrinação. Foi muito mais do que uma peregrinação, né? Sim, Foi muito mais do que um... Você contou pra mim uma vez que quando você chegou na Nossa Senhora Aparecida, e quando você entrou dentro da Basílica, você se sentiu muito acolhida. Sim. Você se sentiu realmente ali como filha. Como foi? Conta isso de novo pra gente. Como foi isso? Primeiro, quando eu cheguei na porta, assim, da Basílica, eu fiquei meio frustrada. Porque eu achei que ia ser aquela coisa de chorar, de tipo, nossa, eu consegui! Chorou a peregrinação. Eu queria chorar mais, tudo. Não foi o suficiente. E eu fiquei, nossa, mas é só isso que eu vou sentir? Eu andei 50 quilômetros, será que eu tinha que ter andado os 300? E eu fiquei meio frustrada no primeiro momento. E aí a moça da equipe da peregrinação veio e falou assim, olha, hoje eles convidaram os peregrinos para assistir a missa do altar. Vocês querem ir? Aí eu falei, tá bom. Aí quando eu sentei, assim, lá no altar, aí veio a sensação de, tipo, eu entendi tudo, né? Porque muitas vezes no meio do caminho a gente acha que tá no ápice, que já chegou onde deveria, que é aquele ponto ali onde a gente vai terminar, né? E aí, quando eu terminei a peregrinação ali, literalmente no colo dela, eu falei, entendi, desculpa. Tipo assim, você pensou numa coisa, mas tipo... Exatamente. Pra ela, não acabou ainda. Exatamente. Foi como de, tipo, eu não terminei ainda, por que você tá reclamando, minha filha? Vamos! Então, acho que eu fui linkando muito com as minhas coisas pessoais de vida, que às vezes eu acho que é por ali que eu cheguei no meu máximo, mas não, ainda tem um passo à frente. E é aquele passo que geralmente é aquilo do impossível, que a gente acha que não vai rolar. Eu só vou conseguir até aqui. Exatamente. Eu mesmo me barro, né? Eu consegui chegar até a porta. Nunca que eu achei que, por exemplo, eu ia assistir uma missa, participar de uma missa no altar. Né? Então, ali foi um momento que eu literalmente falei, cara, ela veio e me pegou no colo, né? E acho que isso na vida de modo geral, né? Quantas noites, assim, eu sonolenta, com muito cansaço, e falava, não vou dar conta dessa criança hoje aqui, não. E aí a noite passava e no outro dia eu acordava bem e falava, nossa, parece que alguém estava ali comigo, né? E realmente estava. E na sua peregrinação, acho que você deve ter conhecido outras pessoas, igual você comentou. Algum testemunho te chamou muita atenção? Me chamou. Teve uma família que eles eram do Ceará e tava 2 irmãs e um avô,
né? Era o pai delas e era o avô dessa criança. E era uma criança que já nasceu ali praticamente com um diagnóstico de tipo, ó, vai viver 6 meses. E eles começaram, né, essa campanha de oração, esses tratamentos, enfim. E o menininho estava completando 5 anos. E aí eles vieram de lá para fazer o caminho. E eu lembro que E aí eu conversei muito com a mãe da criança e com a tia, né? Que ela era a madrinha da criança. E o pai, ele andava muito rápido. Ele fez o caminho 3 vezes, eu falo. Porque ele ia... Aí chegava em determinado momento, ele voltava e falava, nossa, tem tal coisa ali na frente que vocês vão adorar. Aí ele contava pra gente e falava... Ele ia dando spoiler. É... E voltava dando spoiler. Exatamente. E aí depois ele, eu já volto. Aí ele ia de novo, e aí quando a gente chegava em determinado ponto, foi aqui que ele falou. E aí ele ia indo. Então o testemunho deles me chamaram muita atenção por ver uma família inteira em prol de algo, né? Então, um avô, uma mãe, uma tia, uma madrinha. A gente vê uma família Sim. estruturada. Assim, exatamente. A gente vê muitas, mas é muito difícil. E ver peregrinando, acho que Sim. é bem mais difícil, né? E é algo que eu até comentei. Esse final de semana eu, inclusive, estava lá em Aparecida. E eu comentei com o Diogo, né? Que a gente pegou o bondinho, foi levar o Luca pra andar de bondinho. E aí passa em cima do cemitério. eu falei, só tem cemitério nessa cidade. Qual que é a necessidade Nunca de parar mais. em cima do cemitério? E tem 2. Nós estávamos conversando, tava eu, minha esposa, minha neta e a minha filha. Acho que a minha filha tava mais nova. E a gente parou literalmente em cima do cemitério. Eu falei, mano, não vai parar aqui, né? Ele vai dar aquele tranquinho. Eu falei, meu Deus. Você já imagina a coisa. Sim. Se cair, já vai pra cova. Já tá ali, ó, direto. Já cai direto. E eu falei pra ele, né? Teve um casal que foi com a gente no bondinho, que era de Minas Gerais. E era a primeira vez deles na cidade e tal. E aí eu falei, cara, pra gente é tão fácil, tão rápido vir, né? O acesso, assim, né? Coisa de 3 horas, a gente tá lá. E vem gente do mundo todo, né? Essa galera que veio peregrinando, por exemplo, pegou avião, fez todo um percurso para começar a peregrinação. E às vezes a gente não vai tanto, né, à casa da mãe por N motivos. E pra gente tá muito fácil, né? Agora, se for pra praia... Tamo lá. Aí é fácil, né? Tamo lá. No seu caminho, na sua peregrinação, você mostra pra gente que a importância da fé, né? A importância de ter, vamos dizer assim, um psicológico bom, porque trata muito do psicológico, né, querendo Sim. ou não. É mais o psicológico do que o próprio corpo. Mas você tratou de uma coisa que me chamou muita atenção, da sua fé para curar a sua amiga. Uma pessoa que, tipo assim, você tinha intimidade, mas não tinha, vamos dizer assim. E é o mais interessante. O carinho de Nossa Senhora, tanto com você, para te mostrar o porquê você devia ir. Sim. E naquele dia, né, naquela hora, naquele ano. E a importância também de, tipo, calma, Jéssica, eu estou com você e você é... Do mesmo jeito que eu cuido dos meus outros filhos, eu cuido de você. Exatamente. Então, você mostrou 3 coisas pra gente. Mas uma coisa que vem me chamando muita atenção, que a gente vem se levantando uma geração muito, vamos dizer assim, muito jovem, muito grandiosa, muitas pessoas vêm tratando ela como uma mulher qualquer. Uhum. Essa semana no trabalho teve um jovem, não sei se ele é ateu, não sei se ele não é. E aí ele me falou bem assim que Maria era uma mulher qualquer, que ela não era virgem, que ela tinha outros filhos e tal. E aí, logo após eu achei uma pregação do irmão Samuel, que me tocou muito. E ele falou bem assim, se Maria fosse uma mulher qualquer, todo mundo então conceberia o Filho de Deus. Exatamente. E aí, tipo, você contando isso, eu olhando agora para o que aconteceu essa semana e eu olhando para o que o irmão Samuel disse, sabe, tudo como se, sabe, se encaixa tudo. Como, Sim. tipo assim, tudo fosse... ela, pra mim, já é uma mulher muito extraordinária. E agora, com tudo que você vem contando, sabe, tudo vem se encaixando. Sim. E eu falo, assim, outro detalhe que eu não dei da peregrinação, depois, quando eu engravidei, que eu não sabia o que ia acontecer, porque eu acredito assim,
A gente tem a questão de escolher os nossos próprios caminhos, né? Então, eu não acredito num Deus punitivo, mas eu acredito que as nossas escolhas vão gerar as ações, né? E às vezes a gente faz algo pelo nosso próprio capricho, por medo, às vezes ficar desacreditado mesmo na fé. Fazer por fazer. Porque somos humanos, então tem fases que a gente dá uma esmorecida ali e fala, né? E aí vem outra coisa que reacende de novo, e assim a gente vai caminhando. E quando eu cheguei na Basílica, que eu recebi esse convite, eu não tinha a menor noção do que eu iria passar, do que iria acontecer, de acordo com as minhas escolhas, né? Ali naquele período. E quando eu fiquei grávida do Luca, que tudo aconteceu, eu guardei a primeira roupa que ele usou. E eu falei assim, vou guardar e um dia eu levo lá para Nossa Senhora. E eu nunca imaginei que eu iria levar essa roupa peregrinando. Então, ela foi na minha mochilinha ali, porque a gente, quando vai com um carro de apoio, geralmente você deixa a bolsa mais pesada no carro e vai só com as coisas de suporte ali do caminho. E eu levei a roupinha dele na minha mochilinha. A peregrinação toda? A peregrinação toda. Eu até brinquei com o Diogo, falei assim, as mães Nutella leva de carro. Eu levei peregrinando. Ai, que pesa. A roupa pesa demais. Então, mesmo com as minhas escolhas certas ou erradas do que, né, eu achava coerente ou não, independente do que acontecesse, ela ia me acolher de alguma forma. Então, aquele convite ali não foi à toa, né? Provavelmente, já sabia-se que eu iria escolher o outro caminho, que eu precisaria dela e seria um outro ponto ali de uma nova conversão, de um novo chamado. Então, não tem como falar que ela é uma mulher qualquer, né? Então você recebeu 3 convites de Nossa Senhora, negou 2. Exatamente, quase Pedro, entendeu? Você acha que, tipo, você foi no ano certo, se, tipo, você fosse um tempo antes ou depois, você acha que, tipo assim, realmente você foi na data certa, no ano certo? Eu acho que eu fui no período correto. Eu precisava passar por esse amadurecimento. Eu precisava sentir esse amor de mãe para receber melhor, acho, o amor dela. Então, foi algo que foi toda acho que uma junção, uma criação de caminho, de elo, para que eu chegasse lá daquela forma. Então, eu acredito que se eu tivesse feito isso antes, não teria sido com a mesma proporção, com o mesmo carinho, sabe? E algo que é uma chama que fica acesa, porque agora eu fico, putz, acho que eu quero ir de novo, né? E se eu tentar fazer o de 7 agora, será que eu consigo? Então... A cara do Carlão. Tamo aí. Tem que ter coragem. Você não é consagrada ainda. Não. Mas você vê você se consagrando a ela em algum momento assim? Eu ganhei uma pulseira. É uma pulseira que fala? Não sei a cadeia. A cadeia. Eu ganhei uma cadeia. Tá lá guardadinha. Outro chamado. Olha ela te cobrando aí, ó. Olha lá. Eu falo que eu tô namorando, né, o Diogo. E o Diogo mora de uma cidade do lado que chama Guaratinguetá. E aí, desde que a gente começou a namorar, eu já fui pra lá umas 2 vezes. Eu falo, cara, nunca achei que eu ia vir tanto pra Basílica como eu tenho vindo, né? E isso é algo que me liga muito na peregrinação, né? Porque durante a peregrinação eu falava muito sobre a questão de São José e falava... São José, tipo, pedia muito pra ela, falava que entre alguém na minha vida que seja próximo a São José, que pareça a ele, né? E o Diogo tem uma relação muito forte com a igreja. E foi presente dele, a cadeia, e tá lá guardadinha. Então, no momento certo, na hora certa, eu acho que vai acontecer. E o Diogo, sim. ele é consagrado? O Diogo é. Aí sim, Diogo. E você falando sobre chuva de sorriso, né? Você teve como dizer, um curso. Fala de uma forma assim, um curso de Nossa Senhora. Né? Porque você tá de um lado, você dando amor.
E como você falou na peregrinação, você sentiu que você dá para as crianças do Casa Maria Maia. Na volta da sua peregrinação, como você viu isso? Na sua primeira ida à visita à Casa Maria Maia? Olha, quando eu cheguei lá, eu senti muita paz e muita tranquilidade de tipo, esse é o caminho. Então, eu sempre tento fazer isso, acho que tanto no trabalho voluntário quanto na minha profissão. A minha profissão é uma profissão de servir, né? Então, muitas vezes eu falo que o paciente ele não está lá, às vezes, pelo movimento, por algo específico. Às vezes ele só quer ser acolhido e escutado. E isso na nossa vida de modo geral, né? E muitas vezes quem acolhe e escuta a gente, né, é Nossa Senhora. E eu entendi que o propósito é muito maior. Então, eu sempre tive dificuldade de ser aquela pessoa, assim, que estava na igreja. Eu sempre fui a fé sem obra, ela é morta. Esse sempre foi algo que pulsou dentro do meu coração. Então, eu nunca fui muito de ficar sentada ali no banco. Pastoral do sofá ali, né? Exatamente. Mas eu também nunca tive trabalhos tão voltados dentro da igreja. Agora que eu estou começando a caminhar ali na Pastoral da Saúde, que é algo que também está começando lá na paróquia. Mas eu sempre tive trabalho fora, assim, voluntário. Então, às vezes, na nossa cabeça, assim, algo que é voltado para Deus, algo que é servir o outro, é só dentro da igreja, né? Tipo, tem que estar ali, tem que estar ali. De uma forma assim, desculpa te cortar, deixa transparecer aqui, parece que algumas coisas a gente faz porque alguém tá vendo. Exatamente, dentro da igreja. Exatamente. E não, o Chuva, ele nunca foi ligado a nenhuma religião, porque eu tenho voluntários de outras religiões, e são pessoas tão boas quanto nós que somos católicos. Então, a escolha dele não pode interferir na bondade no coração dele, assim como não interfere na minha. Então, às vezes, não fazer parte de algo dentro da igreja não quer dizer que você também não está servindo a Deus. Às vezes, o seu chamado é ser voluntário, né? Mas a gente tem todo um carinho e um respeito. Então, a gente faz uma oração no começo, a gente faz uma oração no final. Em alguns momentos, a gente já fez algumas outras reuniões que a gente levava algo específico ali relacionado à espiritualidade, a Deus de forma geral, né? E isso faz com que o grupo cresça, porque não é um servir de modo geral, um servir pensando no amar ao próximo, né? E não ali numa bandeira, em algo específico. Só para o pessoal entender, o Chuva de Sorriso não atua só no Maria Maia, né? Como também leva comida pro pessoal, os moradores de rua. Sim. O Chuva, ele passou por alguns trabalhos, né? Então, o nosso foco principal sempre foi o Maria Maia, que é essa última ação. Mas ele também faz o trabalho para as pessoas em situação de rua. Então, a gente leva café da manhã em alguns domingos. A gente também já fez trabalho em instituições de longa permanência para os idosos. A gente já fez trabalho também em casas de abrigo. A gente já fez muita coisa, assim. Então, cada hora a gente está tentando acolher um pouquinho. E isso vai... A gente fez um treinamento também muito legal uma vez, que foi num hospital. E a gente conheceu uma galera de, acho que Mogi Guaçu. Era muito longe. Eu achei que era Mogi das Cruzes e marquei o treinamento. Quando foi ver, era Mogi Guaçu. E foi muito legal, foi muito interessante. E a gente tá tentando ali crescer. Eu vejo a sua história assim, você contando, e tem muito a ver com Nossa Senhora. Você realmente olhou para Deus e falou: Senhor, faça em mim a tua vontade. E realmente como você falou, você tá fazendo a vontade de Deus. Só que muita gente acha que, tipo, fazer a vontade de Deus é estar em cima do altar, né? Sendo um coroinha, ou sendo uma filha de Maria, ou atuando na Pastoral da Pascom, que nem a Natália trabalha, ou na Irmandade, que nem o Carlão. Só que a gente precisa de mais gente fora, sabe? Atuando mais fora da igreja, vamos se dizer assim. Porque tem muita gente que, como você disse, precisa ser escutada. Sim. Precisa ser acolhida. Sim. É porque eu vou muito do lema, assim, que você falar sobre Deus, sobre Nossa Senhora dentro da igreja é muito fácil, né? Todo mundo tá ali já para aquilo. Todo mundo já conhece. Agora, você usar a sua própria vida, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é evangélica. Ela é da congregação.
E lá no estúdio, eu tenho um cantinho. Eu sou devota de Santa Dulce, então eu tenho Santa Dulce, tenho um anjinho da guarda que eu ganhei de uma paciente. Todos eu ganhei de presente. Tenho uma Nossa Senhora. E a sogra dela, acho que fez uma promessa de levar o filho, caso ele se curasse. Eu não sei muito bem qual que é a história. E aí ela foi com a sogra e o marido levar lá essa senhora na Basílica. E quando chegou na Basílica, ela comprou uma Nossa Senhora pra mim e trouxe. E aí ela falou assim, quando eu cheguei lá, eu lembrei da forma como você atende, da forma como você acolhe a gente. E lembrei que você é católica. E trouxe pra mim. Então, assim, ela foi até lá, ela respeitou, ela comprou algo, né? Comprou uma imagem, trouxe pra mim e passou. E aí, recentemente, ela tinha até dado uma pausa, ela voltou a fazer tratamento comigo. E o pai dela faleceu enquanto ela estava comigo naquele período. E aí ela disse assim pra mim, lembra um dia que eu cheguei aqui, que eu tava muito mal, né, no período do meu pai e tudo, e você me ofereceu pra fazer uma auriculoterapia, que é algo que não faz parte do Pilates. E eu falei, lembro. E ela falou assim, aquele dia foi um dos dias que eu mais me senti cuidada e acolhida. Porque naquele momento eu só tava cuidando. Eu tinha que resolver o problema do meu pai, da minha família, não sei o quê. E naqueles 5 minutos que você pediu pra eu deitar e fazer aquele tratamento ali, eu me senti extremamente acolhida. Então, é no dia a dia. Lá no estúdio, todo mundo sabe, por exemplo, que eu sou católica, mas eu não fico falando, você tá errado, você precisa acreditar, eu não vou atender quem é não sei quem. Não. Evangélico eu não atendo, não. Viu? Aqui não. Porque eu acredito muito isso, que existem pessoas boas em todos os lugares. E não vai ser a minha forma agressiva de impor o que eu acredito e que eles vão acreditar. Então, a forma dela ter ido lá, lembrado de mim, ter trago, foi a melhor resposta que eu poderia ter. Mas como você começou a comentar, isso já vem bem desde criança, porque Sim. assim, sua tia, sua prima te cativou, você de uma certa forma cativou seus pais. Sim. E aí você falando de sair para pregar, o que eu realmente falei, eles veem o evangelho em você, porque assim, não existe mais, eu falo assim, que é muito difícil você ver, ir de pregar o evangelho. Exatamente. Não, parece que estão acreditando. Ir dentro da igreja, fique dentro da igreja e prega o evangélico. Sim. A gente fez um encontro recentemente de jovens, e quando a gente tinha muito jovem da comunidade, é muito fácil. Aí dessa vez veio uns jovens que não eram da comunidade. E aí, como lidar com isso? Então, assim, falta muito da gente sair. Sim. Eu falo sair, falta muito da gente, porque eu me incluo, claro. De você sair e falar do evangelho, você viver. Porque lá dentro, como você comentou, é muito fácil. Sim. É a mesma coisa de você colocar um dependente químico dentro de uma clínica. Exatamente. Ele não vai usar, tá dentro da clínica, e se ele sair? Exatamente. Né? É muito complexo isso. E acho que eu, pelo menos, por mais que eu cresci ali num bairro periférico, eu nunca passei necessidades, grandes, né, dificuldades. Então, eu vivia numa bolha, né? Era aquilo, eu tive o contato ali do meu irmão, mas, assim, eu vivia numa bolha. E quando eu fui para a residência, que é um programa de especialização na minha área da fisioterapia, o meu programa era voltado ali na atenção primária, que é a parte de atendimento domiciliar, grupos e tudo. E que eu comecei a visitar essas famílias, que eu comecei a entender que existe algo muito além da minha bolha, eu falei, cara, eu não posso deixar o que eu acredito, os meus preconceitos em relação a isso falar mais alto. Essa pessoa, ela quer ser acolhida, ela quer ser escutada. Então, independente do que eu acredite, eu nunca imponho, mas a pessoa vem, ela me conta, eu oriento com aquilo que o meu coração tem. Então, o que o meu coração tem é esse caminho. Então, olha, né, se apega nisso, pensa nisso, né? E acho que isso quebrou um pouco do padrão, assim, de tem que ser assim, assado. E também trouxe mais leveza pra mim. Porque eu acredito que eu pensei por muitos anos, assim, num Deus punitivo de se não fizer assim, vai dar ruim. Mas hoje eu já consigo olhar com mais carinho, com mais leveza, né, pra fé que eu escolhi trilhar pro chamado. Então, tornam as coisas mais fáceis também. Pra lidar, né? Sim. O Carlão tava comentando sobre pregar sobre dentro da igreja, falar sobre Deus dentro da igreja, né?
E tava pensando, não só hoje, né, mas há um tempo atrás. Mas eu vejo uma juventude que tem muita sede de Deus. Mas ó, a gente tá faltando muito conhecer, sabe, a palavra. Conhecer sobre o que a gente vive, Sim. sabe? Acho que por isso que muita gente não vai pregar fora da igreja ou fazer a ação que você faz. Porque, querendo ou não, a gente olha bem assim, pô, a Jéssica Lemos vai lá no Maria Maia, ela entrega comida para moradores de rua, mas, tipo, não sabe, talvez, realmente o contexto atrás da cortina, Sim. sabe? Tá bom, mas o que a Jéssica Lemos teve que fazer pra acontecer tudo isso? O tanto que ela teve que correr atrás, um tanto de, tipo assim, noite que ela dormiu pouco, precisa aqui, precisa rodar, isso daqui precisa acontecer, precisa fazer isso, isso, isso. Porque também, querendo ou não, tem a parte financeira, tem a parte espiritual e tem a parte que você vai chegar lá e, tipo, vai ter moradores de rua que você vai ter que ele só quer um abraço, Sim. ou escutar, tipo assim, uma palavra de carinho. Então, tipo, como é que você vê, sabe, tudo isso, assim, que você está vivendo hoje? Eu tenho uma filosofia, assim, que eu escutei, que é, tipo, o trabalho depois do trabalho. Então, às vezes a gente só pensa no nosso trabalho, né, que dá ali o pão de cada dia, mas tudo que a gente faz além disso também dá trabalho. Então, você ser voluntário é um trabalho, você cuidar da sua família é um trabalho, você, por exemplo, fazer uma atividade física é um trabalho, e tudo você tem que se dedicar e tem um esforço em cima daquilo. E o trabalho voluntário, ele é algo que, às vezes, as pessoas pensam, né, tipo, quando eu tiver um tempo sobrando, eu vou lá e faço. Mas não é bem por aí. Quantas vezes eu perdi quantos aniversários, quantas coisas, porque no último sábado do mês eu tinha que estar lá no Maria Maia. Nem que só tivesse você. Nem que só tivesse eu. Esse é o meu trabalho principal. Então, não existe outra possibilidade. Esse último sábado eu não posso. Hoje mesmo eu tava vindo pra cá conversando com uma amiga. E aí a gente falou, sábado que vem não dá, no outro não dá. Eu falei, no último também não posso, domingo eu posso. Porque o último sábado é do chuva. Já teve vezes que eu precisei abrir mão, que eu abri mão? Sim. Mas nesses 13 anos aí de história eu posso contar nos dedos, assim. Então, acho que a juventude tem que pensar um pouco disso, assim, que nada é fácil. Nada do que você se propõe a fazer vai ser fácil. Você trabalhar e estudar ao mesmo tempo não vai ser fácil. Você trabalhar e ter um cargo na igreja não vai ser fácil. Você trabalhar, cuidar da sua família não vai ser fácil. Porque é muito aquilo, né? É justo que muito custe aquilo. Como que é a frase? Eu não lembro exatamente. Vocês lembram? A frase que fala, é justo que muito vale. O que muito vale. Exatamente, é isso. Exatamente. Que vergonha. Olha lá, tá vendo? Eu tava com a palavra na língua e não saiu. Exatamente isso. Então, vai ser trabalhoso. Tudo que você se propõe a fazer, se você fizer de uma forma verdadeiramente, com muito carinho, com muito amor, vai dar trabalho. Isso não quer dizer que não vai ser prazeroso, que não vai ter momentos de alegria, que você não vai conhecer boas pessoas pelo caminho. Mas vai ser difícil. Então a juventude tem que pensar um pouco nisso. Ao mesmo tempo que você se doa bastante, né? A gente vê que Nossa Senhora também cuida muito de você. Tanto quando você teve o seu filho, quanto em relação dos seus pais. Até em relação agora do Diogo, né? Sim, sim. Ô, Diogo, tava nas minhas orações também. Eu falo que ele... Eu brinco, né? Eu falo, a minha mãe deve ter rezado muito mais que a sua mãe, porque eu falo que eu sou brava, né? Então, aí eu fico, a minha mãe rezou mais do que a sua mãe. Aí ele dá risada. Outro ponto importante que eu acho que tem a ver, assim, com a questão do evangelho, assim, da gente só ir caminhando. A minha mãe, ela... Eu sempre vou às missas e tudo, mas ela sempre ficava em casa e tudo. E a minha mãe nunca tinha se confessado, né? Minha mãe tem 60 anos e ela nunca tinha se confessado. E eu sempre falava pra ela, mãe, né, tem que ir na igreja, tem que se confessar, tem que não sei o quê. Não, eu converso com Deus em casa, né? A minha mãe aí. E foi isso, durante anos, assim. E nesse ano, acho que foi em março, foi
Foi esse ano, assim, eu já tinha feito a peregrinação que eu fiz em novembro do ano passado. E aí ela virou pra mim e falou assim, como que é confessar? Eu falei, é assim, você vai falar, né, tal coisa, nananã, as coisas que você acredita que tenham sido pecado, nananã. Se eu quiser me confessar, você vai? Você me leva? Eu falei, levo. Aí, beleza. Agora? Você tá falando agora? Agora, mas vamos. Aí eu mandei mensagem pro Padre Juliano. Eu falei, minha mãe... Da nossa das graças. É a primeira confissão dela, ela tem 60 anos, ela tá com medo, né, com vergonha. Ele, não, traz ela aqui que Primeira coisa que ele perguntou, que time ela torce? Quase Você isso. também, Padre Você Juliano. também é muito amigo dele também? Você viu, que nem a Natália viu ele crescendo? Então, A Natália me conta. Eu tenho uma... É engraçado a Natália contando pra Juliana. Não, eu vi ele crescendo. Eu peguei ele no colo. Eu lembro, assim, porque quando a gente era da época do Alck, do Shell, eu lembro que eles eram do Ariston, não era? Então, eu lembro dele, do Hudson, dos meninos que participavam do grupo, mas eu nunca tive tanta intimidade com ele. E aí ele foi seminarista na São Gabriel. Aí quando eu vi ele lá de seminarista, eu falei, ué? E aí, eu tenho esse contato, eu acredito que ele saiba quem eu sou, eu sei quem ele é, mas eu não tenho tanta proximidade como a Natália, assim. E aí eu levei ela pra ela se confessar. Aí ela se confessou, e aí eu falei pra ela, depois que passou assim, agora ela frequenta mais a missa, não vai todo domingo, mas pelo menos já vai. E aí eu falei pra ela, eu rezei 15 anos por isso. E aí ela falou, mentira! Eu falei, verdade, eu rezei 15 anos pra que você tivesse esse momento de confissão. Então, foi um cuidado, às vezes, de filha pra mãe, né? Então, isso também acontece. O pessoal fala que muda, né? Muda. A mãe cuida do filho até um certo tempo. Depois que... o Carlão tá vendo isso, né, Carlão? Isso é natural, né? É, É a ordem Carlão natural tá da vendo vida, isso. né? Sim. É que a gente agora tá cuidando da minha sogra, que ela tem Alzheimer. Tia avó entrou em contato com você, não entrou pra você ir lá? Posso estar errado? Acho que não. Eu indiquei ela pra outra físio, porque eu não Acho que tinha foi. agenda e eu encaminhei. A gente tá com uma criança lá. E ser cuidadora é algo muito difícil, porque quando você tem uma criança, você vê o processo ali dela crescendo, né? E você fala, daqui a pouco tá grande, vai pra escola, vai não sei o que, não sei o que. E quando você se torna cuidador da noite pro dia, é algo que não é muito conversado. E tá muito. retrocedendo, né? Você Muito. tá da velhice pra menoridade. E é Aí é mais complicado. E é um papel de servir um dos mais bonitos que eu acredito, assim, porque é trabalhoso, é difícil. Fora que você, por exemplo, no papel do Alzheimer, você vê a pessoa ali que você conhece e perdendo um pouco, né, daquilo que você viveu a vida inteira, isso também é muito doloroso. Então, além de ser difícil, também é dolorido você ver aquela pessoa ali doente, né? Então, Acho que é muito apegada à Nossa Senhora, porque minha esposa, ela já teve cuidado comigo. Uhum. Comentei com você, porque assim, ou eu falo pra todo mundo, se eu tô aqui hoje é por causa da minha Maria. Entendeu? Então assim, eu vejo ela como minha Maria. Então assim, ela já teve um cuidado comigo por conta de dependência química, e agora ela cuidando da mãe dela. Então assim, e ela é muito apegada. Nossa Senhora, ontem a gente estava na igreja, inclusive do Padre Juliano, a gente foi lá ontem. Padre Juliano, vem aqui. Ele não vem, já foi convidado. Ele não Olha gosta. só. É. Ele é citado em todo processo, episódio. todos os processos, E eu vejo que ela é muito apegada. E muitas vezes, igual você falou, você rezou muito pela sua mãe. Ela rezou 9 anos por mim. Exatamente. E 9 anos ela chegava, ela ajoelhada dentro de casa, e eu chegava ruim e começava a brincar com ela. E eu vendo que ela estava rezando pela minha conversão. Mas valeu a pena. Valeu muito a pena. Porque me converteu, e hoje eu posso falar assim, por que eu vivo? Eu vivo pela minha Maria. É isso. Não tô vivendo isso ainda, não. Você vive pela sua Maria também, você não veio não, hein? Eu não tô casado ainda, não. Não, mas Não, você é já tá- casado. Você já tá vivendo por ela, meu filho. Quando Maria teve Jesus, ela não estava casada. Olha aí direto. Entendeu? Corre aqui, Gabi. O pau é quebrar. Chegar em casa hoje vai Nunca apanhar. vai ao ar esse podcast. Corta essa parte. Vou fazer uma pergunta. E a paciente? Quando vocês terminaram o percurso? Aqui primeiro te deu o segundo chamado. Ela ficou... Ela não conseguiu fazer um trecho. E aí ela ficou bem frustrada, assim.
Ela ficou bem, bem magoada. Mas a gente conversou muito com ela sobre isso, que não é porque, por exemplo, você deixou de caminhar 5 quilômetros que vai diminuir ali a grandiosidade daquilo, né? E quando a gente terminou, eu tive muito a sensação que Deus, Nossa Senhora, Ele vai colocando as pessoas no nosso caminho para que a gente realize aquilo que precisa ser feito. Então, eu nunca tive proximidade com ela, assim, de, tipo, coisas íntimas, nada. Ela nunca soube disso da minha vida. E Ele colocou ela ali naquele momento. E acredito que, para ela ter vivido isso também, Ele me colocou na vida dela, né? Porque ela não convidou nenhuma outra pessoa, né? Isso foi comigo, tipo, sou a fisioterapeuta dela, cara, não tinha nada a ver. E então, eu acho que ele une propósitos. Temos papéis no mundo. Como Sim. se fosse, vamos, uma novela. O papel dela aí é ter o seu consultório e te cativar Exatamente. a fazer essa peregrinação. Exatamente. Mas me tira uma dúvida, por que ela não... Foi uma parte que ela não conseguiu passar porque, como se diz assim, eram muitas pedras e ela não conseguia... Tem uma parte lá que eu sempre esqueço se chama curva do S ou curva do sino. Mas eu acho que é curva do sino. Que no final dela tem um sininho lá que a gente bate. E é muita descida. É tipo, sei lá, acho que uns 4, 5 quilômetros só de descida. Muita descida. E aí Sério? o joelho não aguentou. Cortando você rapidinho, pra você voltar, terminar de contar. Mas e o carro do apoio vai aonde? Agora eu fiquei... Como a gente tava num grupo grande, vai um carro atrás, sempre da última pessoa do grupo, e um carro pra frente. Então, sempre tem alguém pra trás e alguém pra frente. São 2 carros. Mas o carro passa de boa, não tem nenhuma parte que, tipo, ele tem que sair... Então, tem trechos, por exemplo, se tiver chovido muito, que tiver muita lama, aí ele corta e vai pela Dutra, e aí ele fala, eu vou encontrar vocês em determinado período. E aí você... Assim, como tem as pessoas que já participam há muito tempo, eles sabem o caminho, mas o caminho é muito sinalizado. No caminho inteiro tem as setas amarelas, que é muito característico do caminho. Então, você chega tem 2 caminhos, vai ter a seta certinho para você fazer. Então, não precisa de um guia o tempo inteiro. Você vai caminhando no seu ritmo, no seu tempo. O grupo ele vai se desfazendo, e aí você vai conhecendo outras pessoas de outros grupos. E aí, se tiver... Ele passa, geralmente, em todos os percursos, assim... Mas se tiver muita lama, muita coisa, aí ele corta, vai pela Dutra e encontra no ponto seguro pro carro passar. Então, eu não pensei que tinha chegado... chegou todo mundo junto, né? Ela só não conseguiu passar por essa parte. Aí, você, por exemplo, ela não fez aquele período, aí ela parou na pousada, que já estava bem perto da pousada. Aí, no outro dia, a gente recomeça. E aí, por exemplo, às vezes, você... eu tô cansado aqui. Você vai até um próximo ponto de apoio, né? Que você vai já até Aparecida de carro. Você vai até um próximo ponto de apoio e fala, vou ficar aqui, vou descansar um pouco, aí eu recomeço. Aí você caminha de novo. Acho que deve abalar o psicológico, né? É sim, né? Porque você sai com um propósito de terminar. E você não conseguiu... Vamos dizer assim, ela chegou, mas na cabeça dela ficou... eu não consegui aquela parte. Mas eu acho que... voltar. Mas exatamente, aí dá pra fazer o próximo. Mas eu acho que você vai ressignificando também, porque o caminho é muito complexo, assim, não é só esse trecho, eu acho que vai diminuir a grandiosidade da coisa. É muito, muito além, assim. A vivência no percurso. E pra falar a verdade, o que nem o Carlão falou, né? Talvez a missão dela já foi cumprida, né? Que foi... Mas, cobrar você. Mas, pode ser. Não é nem chamada, é cobrança. Cobrar você, mas, que você tá enrolando. E talvez, no final do ano, nós fomos em novembro. E aí, em dezembro, a equipe fez o trajeto de carro, porque eles foram fazer uma ação social para as famílias carentes do caminho que ajudam a gente. Então, ela foi com o esposo, com a filha, e aí saiu com o carro abarrotado de coisa aqui, e foram passando até Aparecida, fazendo doação de alimento, de presente, de enfim. Então, às vezes esse trechinho aí que ela não fez, ela concluiu. Era um significado para isso. Ela concluiu. Outro chamado, né? Exatamente. Ela tinha outro propósito. Exatamente. Então Nossa, a gente então, nunca entende o porquê, né? Não, o Dorinei foi, né? E aí ele
fiquei sabendo muito pouco do que aconteceu. Ele foi andando daqui, né? Daqui até Aparecida, não, Dorinei? Não, acho que não foi daqui não. Acho que tem pessoa que sai de Diadema, se eu não me engano. Tem uma... Não... Vai de bicicleta, eu confundo. E ele não foi, né, com carro de apoio? Não, foi só os três. Não foi, eu acho que assim deve ser muito pior. Eu acho que é mais perigoso, né? Então, assim, se você ainda vai no período, por exemplo, agora, outubro é um período dos romeiros, né? Principalmente... A próxima semana, né? Principalmente a próxima semana. Então, tem muita barraca, muita coisa de apoio. E, geralmente, a galera que vai sem o carro de apoio vai pela Dutra, né? Que é mais perigoso. Então, por mais que dentro do horto tenha os desafios, né? Do barro, de tudo... É mais tranquilo. Mas não tem os carros, não tem as coisas. Questão de segurança. Eu achei muito tranquilo, de verdade. Mas é porque você estava em quantidade? Eu acredito que também, isso dá bastante segurança. Favorece. E o caminho tem alguns pontos estratégicos, assim, para você parar, para você comprar alguma coisa, enfim. E tem muitos grupos. Então, tinha galera de bike, aí eles descem gritando assim, olha a bike, aí você tem que sair, porque eles descem rapidão. Tinha uma galera lá que tava de cavalo, que eu não sei se morava lá próximo. Então, o caminho, ele é bem cheio, assim. Tem bastante pessoas e de vários grupos. Eu achei bem tranquilo mesmo. O ano passado eu fui, né? Eu me consagrei na Basílica. Eu tava indo, eu saí de casa umas 2 horas da manhã. O que tinha de gente na rua, tinha um cara carregando uma cruz. Meu Deus. Eu não sei de onde ele Mas saiu. quando é o tempo da peregrinação assim? Muita gente, muita gente. Muita gente mesmo. Meu, você olha assim e fala, meu Deus, a Igreja cheio. Católica está viva. Sim. É muito, tipo, é gente de cavalo, que nem ela disse, é gente de bicicleta, é gente andando. Meu, pra mim já era surreal a pessoa atravessar, né? Andando de joelho a ponte. A ponte. Quando eu vi que tem gente que sai de São Paulo. E qual que foi o lugar mais longe que você falou? De Minas, né? Uma vez quando eu te chamei, eu falei, vamos sair de São Paulo, então. Aí você falou, não, foi, então vamos de Minas. Vamos de Minas que é mais longe. Mas você falou uma coisa, Thiago, sobre a Igreja Viva. Eu tenho um ponto, assim, meio crítico, porque, certo. assim, tem pessoas que, no Natal, por exemplo, é muita ação social. Uhum. É o nascimento de Cristo, todo mundo, o coração aquece. E depois? É igual na peregrinação. Mês dos Romeiros é muita gente. E depois? Sim. Né? Então, assim, falta muito disso. A fé não se faz só naquele dia, né? Exatamente. É igual você fala, viva, a gente tem que estar vivo a todo momento. Não, você tocou nesse assunto, teve um... Antes do IJC, ele até participou do IJC, ele falou bem assim, ó, muita gente está dentro da igreja, é a igreja, mas não vive a igreja. Porque é que nem a igreja fala, né? A cabeça do corpo é Cristo, né? E a gente somos o corpo. Então a gente tem que fazer o que a cabeça pede. Se a cabeça pede pra ir pra direita, olha o Rano já pra direita. Pra direita a gente vai pra esquerda, a gente deixa de ser igreja, né? A gente deixa de estar vivendo a igreja. Essa semana passada eu fui pra reunião da pastoral e o padre Robson falou sobre isso, né? Que tava falando dos encontros e tal, e a gente tá pensando em fazer uma ação para os homens mês que vem, que é Novembro Azul, né? E aí eles vão ter participado de um encontro. E ele falou justamente isso, que a maior preocupação dele é o pós, que no encontro é tudo muito lindo, né? A gente tá muito aceso, mas e o depois? E eu acho que esse depois é muito nosso papel ali, né? Tanto que vocês que estão, por exemplo, em cargos mais à frente, de ir cultivando, de convidar, de incluir de alguma forma. E mostrar um pouco, eu até brinquei com a Natália, falei, Natália, não sei se eu posso ir não, né, muito pecadora, e ela, todo mundo é pecadora. É o Léo todinho. Você está falando a gente pra baixo. E acho que trazer essa clareza de que todos nós somos, né, e ele fazer parte daquilo não vai diminuir ou vai aumentar, ele vai apenas servir, e aí o caminho vai sendo tocado dali pra frente, né. Um padre me disse bem assim, não faz muito tempo não, ele falou bem assim, ó, você deixa de comer, de dormir e de fazer os seus trabalhos diários, né? Aí eu falei pra ele que não. Aí ele falou bem assim, então por que você deixa de fazer suas orações? Porque se você deixa de comer, de beber água e de dormir, você morre, você não sobrevive. E aí eu entendi, eu falei, caramba, então
a partir do momento que eu deixo de fazer minhas orações, eu não posso estar morto, tipo assim, carne, osso, mas o meu espírito Sim. está morto, né? Vamos falar assim, já tá pronto já para enterrar. Acabou. Não existe mais o eu, Thiago, fervoroso. Sim, e às vezes você vai fazer a sua oração numa música que você vai cantar um louvor lá e vai ser algo do mais íntimo e do mais profundo do seu coração. Às vezes você não vai saber o que falar em palavras exatamente, mas você coloca um louvor lá, fica aqueles 5 minutinhos naquele louvor e, tipo, foi a coisa mais verdadeira e sincera que você entregou pra Deus. É porque a gente quer ficar muito cheio de palavras bonitas pra falar pra Deus. Eu era muito assim, Senhor, como o Senhor é belo. Eu tava comentando ontem. Jesus falso. Tava comentando sobre isso. E eu já ouvi falar de um convidado que veio. Eu tava falando com a amiga nossa ontem que eu nunca tive uma intimidade de falar com o Santos. Uhum. E teve uma vez que eu tava servindo numa novena de Santa Teresa, eu falei, Santa Teresa, a senhora podia ir pra casa. E ele me falou, sabe o que aconteceu? A sua simplicidade. Sim. Você não enfeitou cheio de flores. Você falou, só queria que você fosse pra minha casa. Exatamente. E às vezes a gente precisa muito disso, né? De ser baixo pra mostrar um pouco do que é ser... Ele conhece a gente, não adianta a gente florear muito. Ele sabe. Eu lembro que... A gente chegar com girassol, sendo que Jesus sabe que a gente só tem capim. Exatamente. Eu lembro que É bem teve isso. acho que foi um grupo, não sei se foi um grupo de oração, eu não lembro. Eu sei que tava um rapaz lá pregando e ele falou muito isso, da gente conversar com ele como a gente fala com nossos amigos, né? E aí tinha um jovem na igreja que ele ficava falando, tipo, vem em mim, Espírito Santo, vem em mim, Espírito Santo, bem do jeito dele, assim, do linguajar dele. E ele falou que isso chamou muita atenção nele, que ele tava ali falando meio na gíria e chamando o Espírito Santo, mas era o jeito mais puro e sincero que ele podia. Então, eu acho que quebrar também essa rigidez, né? Tem que ser assim, tem que falar bonito, tem que não sei o quê. Aproxima também a gente, né, da intimidade com Deus. Tá chegando o dia de Nossa Senhora, e eu queria te perguntar se você, com tudo isso que aconteceu, tudo isso que você viveu, tem algum lema que você pode deixar pra gente? Alguma frase assim que você tem com você, ou que você vê pra juventude de hoje em dia, tanto pra gente também? Eu acredito que olhar com carinho para aquilo que a gente é chamado para servir. Então, seja o seu propósito dentro da igreja, no seu trabalho, na sua família, o servir, ele é a coisa mais, eu acredito, mais pura e mais bonita que você pode fazer por alguém. E às vezes a gente fica preocupado, né? Tipo, quem vai fazer por mim, né? Tipo, faço tanto pelos outros, enfim. Mas Deus vai colocando pessoas. Então, eu nunca precisei pedir pessoas boas no meu caminho. Eu sempre fui fazendo o que precisava ser feito, mas eu nunca estive desamparada. Sempre tem alguém ali para me dar um apoio, para puxar uma campanha, para me acolher. Então, eu acho que o servir é a coisa mais bonita que você pode fazer pela sua própria vida e pela vida de outra pessoa. Acho que não é nem muito pela do outro, mas é pela sua, Sim, né? sim. É mais pela sua, porque assim, é dar de graça que você recebe de graça. Exatamente. A gente quer vender, né? Exatamente. Tem gente que quer vender o que é de graça. Tanta água também, tô zoando. A gente tem um presente pra você. A gente não, né? A gente é Nossa Senhora, vamos falar assim. Ixi, será que é outro chamado? A gente queria agradecer você por estar com a gente aí. Né? Bate-papo muito bacana mesmo, que aprendemos muito. Doce Imaculada, e que aí legal. A Doce Imaculada mandou esse mimo, né? Um dos nossos patrocinadores. Boa. Olha aí. Vê se você gosta, né? Vê se você gosta. Pode abrir? Pode abrir? Pode. Aquelas aí é outro chamado pra Vixe, consagração. cadê? Eu quase caí agora. Não abre não, então. Não abre. Não, abre porque aí é... Já pensou Não se abre. for? Brincadeira. Que lindo. E azul, eu gosto de azul, gente. Acertaram. É um anjo da guarda. Que lindo. A gente queria agradecer a Doce Imaculada que vem Muito obrigado. nos Lindo, presenteando lindo, nossos lindo. convidados. O Luca vai gostar. Ele já pega o tercinho dele, às vezes, pra Pra rezar? rezar. O Santo que Anjo, ele bacana. sempre reza. Muito obrigado.
Então, A Doce Imaculada é sensacional. Eu queria deixar uma música só de indicação. Eu acho que... Canta pra gente. Não dá. Canta pra gente. O Diogo sabe cantar? Mais ou menos. O Diogo sabe qual que é a música? Vem cantar, Diogo. Não sabe. Ele via assim, não. Tá bom, acaba. Nesse caminho da peregrinação, eu já tinha escutado antes, mas ficou muito no meu coração uma música que chama Aparecida, da Colo de Deus. E ela fala num trecho, né, que Nossa Senhora pede para que eu fosse mais de Deus, e me pediu que eu fosse mais de Deus. E essa peregrinação trouxe muito isso pro meu coração. Inclusive, depois que eu recebi o convite, eu escutei novamente a música. E eu escuto e lembro de cada trechinho, de cada passo que eu dei por esse caminho. Então, eu deixo de indicação para vocês escutarem depois e sentirem talvez um pouquinho do que eu senti. Amém. Ô, Jéssica, a gente queria agradecer muito você pelo seu sim, né? Por vir topar, né? Vir contar a sua história. Porque muita gente passa por algumas situações e tem vergonha de contar. E Jesus nos fala, né? Que a gente é o próprio evangelho, né? Sim. A gente vive o próprio evangelho, que nem você viveu. Então, se você vive o evangelho, você tem que contar ele. Você tem que passar para os outros. Então, muito obrigado por topar vir contar a sua experiência, tudo que você viveu. E eu não sabia que a Leia era sua madrinha. Eu pensei que vocês eram amiga. Mas é a Leia... Eu sei quem que é a Leia. Você sabe quem ela é, né? Não, ela é a vizinha da Natália. Não! Ah, tá. Não, eu sei quem que é. Ela é minha prima e é minha madrinha. Eu que agradeço pelo convite. Foi algo de muita surpresa. E acho que traz um pouco daquilo que eu falei do lance, né? Do pecador. Todos somos, mas às vezes a gente tem que dar a cara a tapa e contar um pouco da nossa história para inspirar outras pessoas e ver que tá todo mundo ali no mesmo caminho, tentando ser melhor, tentando ter uma proximidade com Deus, com Nossa Senhora. E que a gente continue assim. Que Deus abençoe muito vocês, Nossa Senhora, e que isso aqui cresça muito. Amém. Antes da gente encerrar, a gente quer pedir que você curta, comenta, compartilha com a sua mãe, com o seu pai, com o vizinho, com o papagaio, o cachorro, todo mundo para assistir, porque eu tenho certeza, do mesmo jeito que serve de conversão pra gente, sempre eu falo isso, porque cada história que vem, cada pessoa que vem contar a sua história, mexe muito comigo. E eu sou muito chorão, e chego em casa e começo a lembrar, e já do nada eu começo a chorar. Deus mexe muito comigo. E aí serve muito de conversão pra gente. Eu e o Carlão, sempre quando a gente acaba um podcast, sempre de gravar, a gente se reúne entre nós dois, a Natália às vezes, e a gente começa a comentar qual parte assim que mais tocou a gente, o que a gente poderia melhorar. E a gente começa a ver que, tipo, Nossa Senhora vem, sabe, vamos dizer assim, colocando uma estrutura pra gente. Sim. A gente fica muito preocupado como é que vai ser. Eu sempre falo pro Carlão, a gente devia melhorar nisso, aquilo. Aí passou uma semana, Esqueceu Nossa tudo. Senhora começa a modelar. Chega na parte do que a gente vai melhorar. Não sei, vamos ver. A Natália quer mais dizer, não, acho que você dá pra melhorar isso aqui. Aí o Carlão, verdade e tal. E aí, Carlão? Não, top, então vamos pra cima, sabe? Então, de verdade, muito obrigado de novo, Eu que Jéssica. agradeço. E tamo junto, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Obrigado.